Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de inteligência artificial. Aqui você vai ficar sabendo das principais novidades e também aprender algumas questões de inteligência artificial e até desenvolver algumas aplicações também. E eu sou o Bruno, médico e desenvolvedor. A gente começa falando sobre o Gemini, o que ele vem fazendo a respeito dos diagnósticos médicos e até onde isso pode chegar. A gente vai falar também sobre Cortical Labs. Provavelmente você ainda não ouviu falar dessa empresa, onde ela faz a questão da computação biológica ou biocomputação. Por que eu entro logo nesse assunto? Porque ela fala do principal problema que a inteligência artificial tem hoje. Qual que é ele? Exatamente o poder computacional. O poder computacional, esses data centers gigantescos, eles são os responsáveis por executar esses cálculos, por exemplo, do ChatGPT, do Google Gemini, tantos outros que estão surgindo também. Não só isso, como treinar modelos novos, alguns fatos mais específicos também. Essa demanda de poder computacional é, de certa forma, um problema. O próprio CEO da NVIDIA, ele disse recentemente que existe US$ 1 trilhão investidos nesses data centers que precisam, de certa forma, de uma renovação, de uma inovação. Pois com o avanço e o progresso da inteligência artificial, pode ser que essa forma desses data centers poderá causar muitos problemas no futuro. Então já começam iniciativas como essa, dessa empresa Cortical Labs. O que ela pensa em fazer? Basicamente eu vou explicar o que ela está fazendo e no final você vai entender, tanto ela e outras empresas chamadas de Deep Techs. Você já ouviu falar provavelmente daquele jogo Pong, onde ele tem duas barrinhas laterais e precisam empurrar essa bolinha. Então, fizeram neurônios artificiais, biológicos artificiais entre aspas, que conseguiram mover essas pás e aprender a bater nessa bolinha. Como que funcionou isso? Nesse complexo neurônio e silício, chip de silício, eles colocaram ali 800 mil neurônios. Isso fez esse complexo, semelhante a um cérebro de um zangão. E aí, através disso, eles começaram a enviar e receber impulsos elétricos que o computador que ele ligou nesse complexo. Esses impulsos elétricos acendeu então o alerta para eles, que essas pazinhas poderiam se mexer. Mas antes disso a gente tem que explicar como que funcionou esse chip. Esse chip ele tinha basicamente três áreas. Na área principal era responsável por enviar a maioria dos estímulos recebidos dos neurônios. As outras áreas significavam que se passasse aquele estímulo em uma determinada área, representaria a pazinha subindo. Se passasse em outra, representaria a pazinha descendo. Mas isso não significa que as pazinhas queriam acertar a bola. Isso ainda precisaria ser treinado. Então esse é o ponto fundamental, onde agora você começa a raciocinar como que eles fizeram para ensinar esses neurônios a mover a pazinha até acertar essa bola. Através de um incentivo. Foi isso que eles falaram. Se eles enviassem uma bolinha e a pazinha não acertasse, eles receberiam ondas, estímulos falados de caóticos. Se eles acertassem, eles receberiam uns estímulos mais controlados. Por que então que eles aprenderam que precisam responder sempre a estímulos controlados? Porque existe uma lei na natureza responsável por isso. A lei da energia livre, onde falam que geralmente os seres biológicos, eles procuram minimizar as surpresas. Através disso, eles conseguiram fazer continuamente que essas pazinhas sempre procurassem a bolinha para acertar ela. Então esse é o nível das inovações, das novidades que vem chegando. Eu acho que você entendeu um pouco do que eu estou falando e quão é até assustador esse tipo de situação. Outra empresa é a Final Spark. O que ela faz? Fala que faz um bioprocessador, um conglomerado celular. E ela até mostra no site dela como que funciona. Ela é uma empresa muito pequena, os próprios fundadores colocaram 1,5 milhões de dólares para poder desenvolver ela, enquanto a própria Cortical Labs, que eu falei anteriormente, conseguiu mais de 10 milhões de dólares com vários investidores de venture capital. E como que a Final Spark faz? Ela faz esse conglomerado celular e interliga em vários computadores, o que eles chamaram de neuroplataforma. Essa neuroplataforma você consegue da própria casa, da sua própria residência, da sua própria faculdade, interagir
com alguns neurônios, com alguns conglomerados celulares. Isso é o que eles falam que ocorre, não em todos. Por isso que eles já têm mais de 200 faculdades já com essa ligação direta com eles, através de muito estudo científico. E aí você consegue ver na própria tela do site deles, ele explica como que funciona, você tem ali algumas interações que você faz com esse conglomerado celular de neurônio ou de outras células, e ele explica ali como que funciona essa resposta. Então é mais um fato bastante também interessante do que o que vem sendo feito na questão de inteligência artificial e de biotecnologia. Tem também a questão filosófica e de ética. Envolve muitos riscos, as questões éticas também. Para você se manter em homeostase, entre aspas, se manter vivo, a gente precisa de uma temperatura por volta de 37 graus. Então não é muito fácil você seguir nessa linha, sendo que você precisa dessas variantes. Então agora você entendeu mais ou menos o que eu comecei a falar lá atrás. Qual que é o objetivo dessas empresas? Algumas delas falam exatamente isso, que pode ser que no futuro, não tão distante assim, ao invés de você depender 100% de máquinas para gerar esse poder computacional, você pode usar até essa mescla de biomáquinas, como alguns falam, onde você tem células humanas que podem ser treinadas para tal. Logicamente, é uma coisa muito inicial, a gente não pode nem se aprofundar nisso, que realmente é um tema muito amplo, demandaria um vídeo muito grande. Se você quiser, a gente pode até aprofundar nos próximos vídeos, é só colocar aí embaixo. E é isso que vem sendo feito dessa área. Uma outra situação bastante interessante também é esse do vídeo que vocês conseguem ver aí. Esse é a própria inteligência artificial conversando com o médico. Ele pergunta o que tem na tela, ele vai colocando o cursor em cima do órgão, e nesse caso, esse paciente tem alguma alteração. Ele aponta aí e ele explica que é o pâncreas. Ele pergunta também se tem alguma coisa de errado. Anything else that you notice about the pancreas? The pancreas appears somewhat swollen, which could suggest pancreatitis. Okay. The patient has an elevated lipase level. What do you think about that? Given the elevated lipase levels and the appearance of the pancreas, it is highly suggestive of pancreatitis. Okay. What complications should I be looking for? Based on the scan, you should be looking for complications like pancreatic necrosis, pseudocysts, and infection. Então, você pode ver que ele até pergunta ali o que pode acontecer, que pode gerar essa pancreatite. Ele até fala do pseudocisto, ele fala também desse edema. Realmente, essas soluções, elas vêm com tudo. E tanto é que essa acurácia que você viu aí nesse diagnóstico, ou num auxílio do diagnóstico da pancreatite, ele veio com o Gemini 2.0 Flash. Isso aí já tem até um certo tempo. A gente já está aí no 2.5. Então essa acurácia com o nível de abastecimento da inteligência artificial, das redes neurais, ela vai ficar cada vez maior. Por isso que em determinado ponto, a inteligência artificial geral, ela não está tão distante assim. Provavelmente teremos alguns fatores que vão levar a isso, mas isso é assunto para um próximo vídeo que a gente pode falar. E essa outra situação, que a maioria dos colegas médicos conhecem, o Deep Brain Stimulation, que é a respeito do Parkinson. Esse paciente ele tem um Parkinson, que vocês viram, e ocorre ali ele ligar esse sensor. No momento que ele liga esse sensor, você vê que ele consegue parar com os tremores. E ele parou. Isso não é tão novo assim, isso já tem um certo tempo. Só que existem algumas variações, algumas nuances dessa questão de estímulo neurocerebral, onde a própria inteligência artificial, algumas redes neurais, vem ajudando a melhorar esse tipo de situação. Então, a tendência disso pode ser até para mais tipos de pacientes e ajudando. Aí você vê um artigo científico da própria Nature explicando como que funciona, como que eles vêm estudando esses casos.
Bom, então é isso que a gente tinha para hoje. Fique ligado no canal, a gente vai ter muita novidade de inteligência artificial atrelado setores da saúde, na medicina em geral, para colegas médicos. A gente vai falar também sobre automações médicas, que é isso também que ajuda. O objetivo principal é a gente desburocratizar a medicina. A gente vai falar muita coisa e principalmente também das famosas automações no N8N. A gente vai mostrar alguns modelos, vai colocar templates gratuitos aí para vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no sininho e na inscrição. Isso é muito relevante, pois o próprio YouTube vai te entregar mais casos assim, se você se interessa pelo tema de tecnologia e inteligência artificial. Até logo!